A narrativa de Davi e Golias é uma das mais emblemáticas da Bíblia, um conto que transcende o tempo, inspirando pessoas a enfrentarem seus próprios gigantes com fé e coragem. Ela encapsula a luta do pequeno contra o grande, do improvável contra o impossível. Mas esta história é muito mais do que um confronto físico, ela é uma lição sobre como fidelidade a Deus, estratégia e autenticidade podem transformar até mesmo as situações mais desafiadoras. Vamos mergulhar profundamente nesse relato, explorando o contexto histórico, os personagens envolvidos, os eventos que culminaram no confronto e as lições que podemos tirar para a vida. Para entender plenamente a história de Davi e Golias, é essencial compreender o cenário histórico e cultural da época. O confronto ocorreu em um momento em que os israelitas estavam em constante conflito com os filisteus, um povo poderoso que dominava a costa do Mediterrâneo. Os filisteus eram conhecidos por sua tecnologia avançada na metalurgia, especialmente na fabricação de armas. Isso lhes dava uma vantagem militar significativa. Por outro lado, Israel era uma nação que dependia de sua fé em Deus e de líderes carismáticos, como os juízes e reis, para manter a unidade e a segurança. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, enfrentava desafios para consolidar seu governo. A batalha no Vale de Elá era mais do que um confronto militar, era um teste de liderança e fé para Saul e seu povo. Golias, o campeão dos filisteus, simbolizava essa ameaça. Com quase 3 metros de altura, ele era um gigante em todos os sentidos. Sua armadura brilhante, sua lança gigantesca e sua postura intimidadora eram projetadas para inspirar medo. Enquanto Golias desafiava os israelitas, Davi estava longe do campo de batalha, cuidando das ovelhas de sua família. Ele era o filho mais novo de Jessé, por isso, muitas vezes negligenciado em termos de importância. Quando seu pai o enviou para levar comida a seus irmãos no campo de batalha, Davi não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar. Ao chegar, ele viu o exército israelita paralisado pelo medo e ouviu Golias insultando o Deus de Israel. A indignação de Davi foi imediata. Ele não conseguia entender por que ninguém havia enfrentado Golias. Para ele, o desafio não era uma questão de força física, mas de fé. Ele acreditava que Deus estava com Israel e que permitir tal desrespeito era inaceitável. Essa convicção levou Davi a se oferecer para enfrentar Golias, apesar de sua juventude e inexperiência militar. Sua determinação era tão forte que convenceu Saul, que relutantemente permitiu que ele representasse Israel na batalha. Antes de enfrentar Golias, Davi teve a oportunidade de usar a armadura de Saul. No entanto, ele percebeu que não estava confortável com aquilo. A armadura era pesada e limitava seus movimentos. Em vez disso, Davi escolheu confiar em suas próprias habilidades e experiências. Ele pegou sua funda, uma arma que ele conhecia bem, e escolheu 5 pedras lisas de um riacho próximo. Isso demonstra a importância de usar as ferramentas e habilidades que dominamos, em vez de tentar ser algo que não somos. A decisão de Davi também destaca sua autenticidade. Ele não tentou impressionar os outros com aparências ou ostentações. Sua confiança estava em Deus e em sua própria capacidade. Quando Davi se aproximou de Golias, o contraste entre os dois era evidente. De um lado, um gigante armado até os dentes, confiante em sua força. Do outro, um jovem pastor, desarmado, exceto por uma funda e sua fé. Golias ridicularizou Davi, chamando-o de garoto e zombando de sua audácia. Mas Davi não se intimidou. Em vez disso, ele declarou com firmeza que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Com um movimento rápido e preciso, Davi lançou uma pedra que atingiu Golias na testa, derrubando-o instantaneamente. A multidão ficou em silêncio por um momento, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Mas quando a realidade se impôs, o exército filisteu entrou em pânico e fugiu. Davi não apenas derrotou Golias, mas também mudou o curso da batalha, inspirando os israelitas a perseguirem seus inimigos e garantindo uma vitória decisiva para Israel. A vitória de Davi sobre Golias teve repercussões profundas. Ele não apenas se tornou um herói nacional, mas também começou sua ascensão ao trono de Israel. Sua coragem e fé conquistaram o respeito do povo e pavimentaram um caminho para seu futuro como rei.
Essa história também fortaleceu a fé dos israelitas em Deus, lembrando-os de que sua força não vinha de números ou armas, mas de sua confiança no Senhor. Além disso, a narrativa de Davi e Golias tornou-se um símbolo universal de superação. Ela nos ensina que, com fé, coragem e autenticidade, podemos enfrentar até os maiores desafios. A história de Davi e Golias é mais do que um relato antigo, é uma fonte de inspiração para os desafios que enfrentamos hoje. Todos nós temos gigantes em nossas vidas, problemas que parecem insuperáveis, medos que nos paralisam, obstáculos que nos intimidam. Davi nos ensina que a chave para superar esses desafios está em algumas características. 1. Coragem para enfrentar nossos Golias na vida, sejam eles desafios profissionais, pessoais ou emocionais. Mesmo quando parece que a situação é impossível de vencer, podemos encontrar força em Deus para enfrentá-la. 2. Confiança em nossas próprias forças e talentos, mesmo quando os outros esperam que sigamos caminhos tradicionais ou usemos as ferramentas que não nos são familiares. 3. A fé de que Deus está ao nosso lado e que, com essa fé, podemos vencer qualquer adversário. Para muitas pessoas, ter uma fé em algo maior pode ser uma fonte poderosa de motivação, dando-nos a confiança para superar obstáculos. 4. Não subestimar as pessoas ao nosso redor, independentemente de sua aparência ou status. Cada pessoa tem potencial para algo grande, e o que parece ser uma fraqueza pode se transformar em uma grande força. 5. A importância da perseverança, mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível. Não se deixar paralisar pela grandeza dos problemas, mas persistir com a convicção de que poderá vencer. Continuar lutando, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Não subestimar os outros. Seja em uma história de Davi e Golias é uma prova de que o improvável pode vencer o impossível. É um lembrete poderoso de que coragem, fé e autenticidade são mais fortes do que qualquer obstáculo. Davi não apenas derrotou um gigante, ele inspirou gerações a acreditarem em si mesmas e a confiarem no poder de algo maior. Sua história é uma lição eterna sobre a força da fé em Deus e a capacidade humana de superar desafios.